para mais um homem honrar sua esposa publicamente? Salva-nos, ó Deus. Sim. Não vai cantar para humilhar o pessoal, só Eu já tinha feito a homenagem na canção, mas realmente Deus foi muito bom comigo, né? Acho que é a história de muitos aqui, né? O Eduardo Strauch também colocou, né? O histórico da onde o Senhor nos tirou, onde Ele nos resgatou, né? E Deus foi muito bom comigo, né? Me deu uma esposa assim maravilhosa e uma mulher de Deus, uma mulher realmente fiel assim ao Senhor, uma mulher cheia de Espírito, né? E que ama por demais os seus filhos, né? Muito. A mim também me sinto muito amado, querida, mas ela é uma bênção na minha vida e a gente tem uma aliança, a gente vai perseverar. Diante de qualquer circunstância, a gente vai continuar perseverando. Eu te amo. Amém. Vai sair canção daí, né? Talvez o tema de uma canção sugerir 10 segundos não são suficientes. Tem que ser alguma coisa assim para expressar. Amém? Uma mulher que gostaria de honrar o seu marido. Os homens não fizeram nada de bom hoje à tarde, não. Uma só cada vez. Não, obrigado. Eu sei que é uma luta interior aí, sabe? Você que está lutando, vem, é de Deus. Eu não sou de muitas palavras, eu sou mais de canções. Não, mas eu senti no coração assim de honrar a vida dele, que dizer que mesmo diante de qualquer circunstância que o Senhor tem nos animado mesmo e tem nos unido de uma forma assim muito especial, assim, como casal, mantendo a nossa unidade em Jesus. Amém. Porque a gente tem 3 filhos e temos as lutas do dia a dia com eles, mas Deus tem colocado no nosso coração que nós temos que ser o exemplo, nós temos que andar em unidade e os nossos filhos têm que olhar para nós e ver Jesus em nós, né? E isso nós temos buscado. E Deus tem alegrado nosso coração, Deus tem feito muita coisa através, eu vejo, da vida dele. Eu tenho olhado para ele e visto cada vez mais Jesus na vida dele. Eu quero dizer isso para ti, que eu não via isso e hoje eu vejo cada vez mais a tua busca por Jesus. Eu vejo que tu é um homem que tem sabedoria, que vem de Deus. Eu vejo que tu é um pai que ama os teus filhos, que tu procura ao máximo te esforçar pelo meu bem-estar. Eu vejo. E se muitas vezes eu não falo, eu estou falando em público. E eu quero honrar a tua vida mesmo, dizer que eu recebi um grande presente de Deus mesmo, que tu me escolheu diante de toda a situação que a gente viveu no passado. Eu vejo que Deus tinha um plano e a gente vai perseverar até o fim. Amém. A gente vai lutar pelas nossas futuras gerações. Amém. Porque o Senhor começou uma obra. Amém. E Ele é fiel para completar. E as nossas futuras gerações vão ser mais fortes que nós. E a gente não vai desistir. Porque o que luta por nós é aquele que venceu todas as coisas. Não existe impossíveis para Deus. E nós vamos juntos. Eu louvo a igreja também, porque nós estamos juntos como igreja. Nós não estamos sozinhos. Né? E eu vejo assim que nós somos uma família. E isso é maravilhoso. Né? E a nossa união é eu, tu, o Senhor e a igreja.
Nós estamos juntos. E glória ao Senhor. Ele é poderoso. Amém. Nesse processo tem uma coisa muito importante. Se eu não sou de falar, eu posso escrever, amém? Mas não deixar de fazer. Então eu posso a cada dia escrever, eu posso mandar uma mensagem pelo celular, eu posso escrever um cartaz e colocar num lugar-chave para que ele veja. Mesmo que eu não seja da minha natureza, uma natureza espontânea, para falar, para declarar, eu não posso deixar de fazer. Se você não fala, escrever, você escreve. Então você pode fazer. Amém? E é poderoso quando a gente faz essas coisas. Amém? Muito importante criar um ambiente. E nós tomamos posse dessa palavra. As nossas gerações serão gerações abençoadas. Amém? Lá os seus netos, bisnetos, quando perguntarem a respeito da fé que eles têm, vocês vão ser a referência deles. Meus avós servirão ao Senhor. Meus avós foram fiéis. Meus avós servirão à igreja. Meus avós creram no Senhor. Meus avós guardaram o legado do Senhor. Amém? Isso é uma bênção. E não é para qualquer pessoa, é para todas as pessoas que amam o Senhor. Amém? Você pode dar um grande aplauso ao Senhor? Quero investir alguns minutos com vocês falando sobre essa importante visão que nós precisamos ter a respeito do ciclo do casamento, para nós não nos perdermos no processo. Mas a maior parte do tempo dessa noite vocês vão fazer uma dinâmica no material que a gente preparou. Tem 62 perguntas para as mulheres e 72 perguntas mais ou menos para os homens, onde vocês vão se avaliar nos mínimos detalhes da relação de vocês, vão dar nota. Isso é muito importante, depois compartilhar, tá bom? Uma certeza nós temos, depois desse exercício, vocês vão dormir no mesmo quarto, aconteça o que acontecer. Levanta sua mão direita e diga, eu prometo. Então não fiquem com medo, vai ser uma bênção. Só para levantar as assuntos. Quero de novo iniciar lendo essa frase com vocês. Podemos ler juntos? Vamos lá? Bons relacionamentos não acontecem por acaso. Por isso vocês estão aqui, porque vocês desejam investir no relacionamento de vocês. Amém? Um grande engano quando a gente se casa é ter como referência esse tipo de história. E quantos de vocês hoje mais amadurecidos e casados acreditam que eles viveram felizes para sempre? Mas sabe que às vezes a gente casa com essa mentalidade? Vamos batalhar, vamos lutar, vamos nos unir, vamos nos casar. E todo o restante vai acontecer e nós vamos ser felizes para sempre. Então, estou esperando o autor que vai escrever sobre a segunda-feira da Branca de Neve. Ela, o tal do príncipe e os 7 anões, cada um com um temperamento diferente, morando no mesmo lugar, ela tendo que dar conta de todas essas coisas, além do marido dela agora, né? Então, é muito importante a gente também não casar com falsas expectativas. Ou, se entrou dessa forma, fazer as correções necessárias na nossa jornada. Amém? Podemos ser felizes para sempre? Agora não ser uma dúvida, né? Podemos. Não podemos ser apenas sonhadores e nada conquistar. Precisamos a cada etapa estabelecer. E uma das coisas muito importantes para quebrar essa realidade fala das diferenças. Hoje de manhã a gente conversou um pouquinho. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos, eu e a Cidinha, nós somos completamente diferentes uns dos outros. E tem uma notícia, foi o fato de sermos diferentes que nos atraiu. Porque você procurava, talvez você mulher, falou, eu gosto dele, ele é trabalhador, ele é organizado, eu já não sou tanto, eu preciso de uma pessoa organizada na minha vida, que organize as coisas para mim, que tenha uma agenda que eu não tenho. Sabe que aquilo que atrai no começo pode se tornar um problema depois dentro do casamento se não for trabalhado. Já descobriu isso também? Onde a pessoa diz, eu não tolero a organização dele. Aquilo que você amava antes. Nossa, eu sofro com a organização dele, é tudo muito organizado, o cardápio organizado, não dá para improvisar nada, é a semana inteira. E aí acaba entrando em sofrimento por causa disso. Mas Deus tem um propósito, nós somos diferentes. E na diferença não está a fraqueza do casamento.
Na diferença está a força do casal. Quando a gente aprende a potencializar. Diga assim, somos diferentes. Somos diferentes. Algumas coisas para a gente entender, né? O cérebro masculino é em torno de 10% maior do que o feminino. Mas tamanho não é documento. Nos testes de QI, os dois sexos têm desempenhos semelhantes, mas nós somos diferentes. Quem fala mais? Mulheres falam mais e com mais facilidade de suas emoções do que os homens. Nelas, as áreas cerebrais, responsáveis pela linguagem e pelos sentimentos, realizam mais conexões. Está bem batido isso, a gente sabe que é verdade mesmo. Amém? As mulheres precisam mesmo e falam mais por necessidade. Quanto à estrutura física, o corpo feminino possui em média 11% mais gordura do que o masculino. Eles têm 8% a mais de massa muscular. Isso na juventude, conforme o tempo vai passando, muda essa estrutura, né? Já descobriram isso também, né? Já descobriram isso também. Sobre o futuro, uma mulher se preocupa com o futuro até conseguir um marido. O homem nunca se preocupa com o futuro até conseguir uma esposa. E aí ela, né? Ela vai fazer ele pensar no futuro todos os dias, né? Todos os dias. Uma mulher casa-se com um homem esperando que ele mude, mas ele não muda. O homem casa-se com uma mulher esperando que ela não mude, mas ela muda. Somos diferentes. Essa é muito boa também. Na discussão, uma mulher tem a última palavra em qualquer discussão. Por definição, qualquer coisa que um homem disser depois disso é o começo de outra discussão. Agora é outra. Somos diferentes, amém? Vida social. Se Adriana, Silvana e Débora vão almoçar juntas, elas se chamarão umas às outras de Dri, Sil e Dé. Se Leandro, Carlos e Roberto e João saem juntos, eles afetuosamente se referirão uns aos outros de gordo, cabeça, rato e barriga. E está tudo bem. Está tudo bem entre os meninos, né? Nós somos diferentes. Na vida social, né? Um homem pagará R$2 por um item que vale R$1, mas que ele precise. Uma mulher pagará R$1 por um item que vale 2, mas que ela não precisa. Só no Paraná. Eu acho que não, tem andado nesse Brasil. Quer ver uma mulher? Revisou essa história? Não só revisou, como aprovou tudo. Não sou louco de pôr sem falar com ela antes. Mas quer ver uma mulher ficar brava? Ela comprar uma coisa numa loja e ela andar um pouco mais e encontrar aquilo mais barato na outra loja. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai voltar lá na primeira loja. Ela vai voltar. Um homem tem 6 itens em seu banheiro: escova de dentes, pente, espuma de barbear, barbeador, sabonete e uma toalha. Tudo que o homem precisa. A quantidade média de itens de um banheiro tipicamente feminino é de 56 itens. E detalhe, o homem não consegue identificar a maioria deles. Não adianta pedir, ele não vai conseguir encontrar. Menino, já aconteceu com vocês isso? De você procurar uma camiseta e ela dizer assim, tá lá no guarda-roupa. E você fala, olha, me perdoa, meu amor, mas não tá no guarda-roupa. Eu olhei tudo e não, ela diz assim, tá no guarda-roupa, tá do lado direito, encostado assim no canto, pode ir lá que tá lá. Eu já revirei tudo, não veio. Aí ela pega, sai, vai junto com você, e quando ela pega e olha o monte, o que aconteceu? A camiseta está lá. Um milagre. Deus é bom. Deus. É mágica. Daí ele fica olhando quem foi que pôs esse falso. Somos diferentes, né? A nossa visão é... O homem é assim, é muito interessante. Se ele tem 2 portas de guarda-roupa e
mesma, ele vai pegar sempre aquela camisa que está ali na frente, não importa quantas vezes ele usou. Ele abriu, ele pega. Então, quem é responsável por trocar a roupa do marido é a mulher. Ela vai lá e troca as ordens para ele trocar de camisa, senão... E ela diz assim: você já foi no bico com essa camisa? Porque é um problema. Mas para a mulher não, né? Ela pergunta assim: com que roupa eu fui domingo passado? E normalmente a gente, homem, não é. Não. O máximo que a gente lembra é que a gente foi à igreja. E agora uma dica para evitar confusão na sua casa. A gente vai escolher o sábado, né? O que achou do jantar? Ele é frango, diz sem sal. E imediatamente tem uma reação e ele diz sensacional. Isso é sabedoria. Falando sobre os ciclos, nós somos diferentes, mas tem algumas coisas que se repetem no ciclo da nossa vida, né? Então, o ciclo da vida é esse: nascimento, infância, adolescente, idade adulta, velhice e depois da velhice, a morte. Esse é o curso natural. Se Jesus não voltar para nos buscar até lá, todos nós vamos passar aqui por este ciclo. Amém? E se você for bem legal com a turma com quem você convive, eles vão colocar o melhor terno em você para você partir, tá bom? Mas é certo que vai acontecer. Isso dá a ideia de um ciclo. Tem também o ciclo do sucesso. A gente começa como criança, o grande objetivo é sair das fraldas, não usar fraldas. Depois, com 10 anos, é ter amigos. Com 20 anos, já pensando em casar e fazer sexo. Com 40 anos, estabilidade, ter dinheiro. Com 60 anos, a gente espera chegar casado e fazendo sexo. Com 70 anos, a gente quer ter amigos vivos, né? E com 80 anos, o grande objetivo é o quê? E aí você nota que também tem um ciclo, né? Aumenta-se a quantidade de divórcios, nós já falamos sobre isso, e a grande verdade é essa daqui, ó. Cada vez mais, menos casais se preparam para o casamento. Falando sobre a branquinha, casam-se sem se dar conta daquilo que vão passar pela frente, né? Você sabe que outro dia o pastor Samuel lá de Araçatuba, ministrando em Londrina, ele falou assim: quantos gostam das promessas de Deus? Na igreja toda levantou. Quem é que já teve caixinha de promessa na sua casa? Sim. Aquelas caixinhas de promessa. O que aconteceu quando saiu uma promessa não muito boa? Ou você pegava o telefone e ligava e dizia: olha, Deus mandou te dar um recado. Mandava para outra pessoa. Sabe que a gente age assim? Porque João 16:33 também é uma promessa. No mundo tereis o quê? Aflições. Nós vamos passar. Então nós não podemos também desconsiderar os ciclos que nós temos no casamento, porque isso vai afetar o nosso convívio. Nós precisamos prestar atenção nas etapas do nosso casamento. Aqui, ó, tudo é uma maravilha, não é verdade? Sonhos, a gente está tudo muito bom, a gente supera os desafios, a gente concorda em morar em qualquer lugar, a única coisa que a gente quer é o canto da gente, né? Lá em Londrina, aconselhando noivos, é muito engraçado, porque eles compram, por exemplo: não, pastor, eu aluguei um apartamento no quarto andar, mas tem elevador? Não precisa de elevador, está ótimo, o lugar é bom, eles querem estar juntos, querem um canto para estar juntos. Aí passa mais ou menos uns 6 meses e eles começam a experimentar as rotinas do mercado. Vai ao mercado, tira da prateleira, bota no carrinho, tira do carrinho, bota no balcão, tira do balcão, bota no carrinho, tira do carrinho, bota dentro do carro, tira do carro, bota no carrinho, e não dá para subir o carrinho. Eles têm que subir com as sacolas. No
dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, daqui a pouco eles estão entrando em problema, porque não pensaram, não imaginaram essas coisas. Mas ainda assim, essa fase é a fase do conhecimento, a fase da lua de mel, e é uma maravilha, um tempo maravilhoso, né? Depois nós entramos na adaptação da nova família, descobrindo a nova realidade. Vai passando a fase da lua de mel, nós já estamos nos encontrando no lugar de dormir na cama, os hábitos. A gente já escolheu o lado que vai deixar escovo, o papel higiênico já está definindo que lado que vai, que é muito importante, que vai ficar, de onde vai vir. Eu começo a me adaptar, mas começam a aparecer os conflitos também. Porque eu estou trazendo uma bagagem de origem da minha família, ele tem a bagagem da família dele, e eu estou juntando 2 histórias debaixo da mesma casa. Lá em Londrina, esse dia a gente faz um exercício com os noivos. A gente diz assim: liste quais 10 coisas que eram leis na tua casa. E eles listam, tanto o menino quanto a menina. Leis como essa, por exemplo: lá em casa só se come sentado à mesa. É lei. Ninguém come na frente de TV. Meu pai não permitiu. E aquilo é uma verdade. Ele leva aquilo como um valor. E aí o outro tem hábitos diferentes. Eles vêm para a mesma família, então ele lista 10, ela lista 10, junta deu quanto? 20. Mas eu digo para eles: vocês não podem levar os 20 para casa de vocês, vocês só podem levar 10. Termina muito noivado nessa hora aí, né? de resolver as coisas. Porque vai começar a praticar, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Aqui a gente começa a enfrentar as realidades, os conflitos. Lá na casa dela, por exemplo, ela era filha única. Tudo era para ela. Ela tinha uma TV para ela. Ela tinha um controle a hora que ela queria. Ela via a programação que ela queria. Ele não, o rapaz veio de uma família de 5 irmãos, como eu vim. Eu costumo dizer que na minha casa era selva, você tinha que se virar. Né? Não sei se você é de família grande, mas eu lembro da minha mãe, por exemplo, comprando fruta, e ela picando a fruta e dizendo: esse é seu, esse é seu, esse é seu, esse é seu. Porque se ela deixasse a fruta inteira lá, o primeiro que chegasse liquidava a família. Cultura. E aí você junta 2 culturas diferentes na mesma casa. E o segundo momento: se eu não presto atenção nessa fase, se eu não sou dado à negociação, a construir a nova cultura familiar, eu vou ter muito problema. Vocês sabem qual é a faixa etária que acontece o maior índice de divórcio hoje no Brasil? Até os 7º ano de casado. Aí está o maior índice de divórcio. Exatamente neste processo de adaptação. Então a gente começa a sofrer os efeitos da família de origem, a cultura da família. A identidade do casal vai se desenvolvendo através da negociação das diferenças e da construção de objetivos comuns. Os valores transmitidos pelas famílias de origem tanto podem nortear com clareza a vida do sujeito, quanto impedir o desenvolvimento de relações familiares saudáveis, se os modelos transmitidos forem de dominação, abandono, injustiça ou desrespeito. Se o contexto familiar do outro lado é um contexto de abuso, ele vai vir com esse contexto para dentro do casamento. E esta é um ciclo que vai precisar fazer as negociações e adaptação para você superar. É aqui que muitos casais se enganam dizendo aquilo, que nós não somos compatíveis um com o outro. Não é nada disso. É o fato de desenvolver a capacidade de assimilar, de abrir mão e de construir a nova cultura da nova família que está vindo. Bom, quem tem filho aqui, levanta a mão. Quando os filhos chegaram, mudou ou não mudou a casa de vocês? Claro. Mas sabe que tem muita gente que não se atenta para isso? Muita história de adultério acontece aqui, ó. Por falta de sensibilidade do casal, dos dois, especialmente do homem, porque agora tem um serzinho que acabou de nascer e precisa de cuidado 24 horas por dia. Se ele vai ser cuidado 24 horas por dia, quem é que vai perder um pouco de atenção? O homem vai perder um pouco de atenção. E aí a falta de entendimento e de maturidade do homem começa a pensar que a esposa já não gosta mais dele.
que a esposa já não liga mais para ele, que a esposa não dá mais atenção para ele, e entra nessa noia. É nessa hora que aparece aqueles enviados de Satanás para semear coisas, para gerar destruição na família. O outro lado é o lado da mulher, que pensa que por ter um filho e vai cuidar dele todo esse tempo, que ela não precisa mais dar atenção para o marido, e quase que abandona a vida sexual, que é uma coisa muito importante para o homem. Então eu preciso estar atento. Então o homem sábio vai fazer o quê? O máximo para aliviar a vida da esposa, porque na medida que ele alivia a vida dela, ela tem também tempo para estar com ele. E isso faz parte do processo de sabedoria, do ciclo da vida. Quantas mulheres trabalham fora aqui? Muitas mulheres. Se a gente voltar a 40 anos atrás, perguntar assim: quantas avós aqui, sua avó trabalhou fora de casa? Levanta a mão, se a sua avó trabalhou. Uma, duas. A grande maioria trabalhava onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Mas nós estamos vivendo numa sociedade diferente. As mulheres estão, por acordo do casal, estão trabalhando fora. E o homem também, desapercebido, ele chega em casa e normalmente a maioria das mulheres tem jornadas duplas e até o quê? E o homem chega no trabalho, o que ele quer fazer? Botar um shorts, botar um chinelo e ir para frente da onde? Porque ele merece, ele diz, eu mereço. Eu trabalhei o dia. Eu trabalhei o dia todo. Pesquisas mostram que poucos casais conseguem fazer uma divisão justa das tarefas de casa quando as mulheres trabalham fora. Normalmente a mulher fica com a maior parte do trabalho. E aí acontece essa cena que a gente viu aqui. A mulher está morta de cansaço e o amorzinho está querendo está querendo amor. É preciso estar atento, pois as pressões impostas pelas carreiras independentes podem fazer os casais sucumbirem se a gente não prestar atenção. Eu estou falando de um ciclo no casamento. Então, se você olhar este quadro aqui, você vai ver desde a lua de mel, os ajustes, a chegada dos filhos. Depois, olha gente, vocês vão ter que se preparar com os filhos para a adolescência. Bastante acordo, bastante ajuste, bastante presença. Vai ter que ter um casal. Às vezes nessa época o homem está trabalhando mais, muito mais, para dar uma condição. Ele se torna ausente de casa numa fase que o menino está precisando muito. E se a mãe não tem sabedoria, ela acaba assumindo um lugar que não é dela, é do pai naquele momento. Então precisa aprender a fazer essa ligação. Ela precisa aprender a cobrir o pai, dizendo aonde o pai está e por que o pai está naquele momento. Trabalhando. Quantas vezes eu estava no banco, esse dia eu não pegava os meninos e depois da escola passava lá para dizer assim: sabe onde o papai está? O papai está aqui, ó. Está vendo ele lá trabalhando, ele está lá, olha, está dando o melhor para a gente, ele está buscando. E ela fazia essa ligação dos meninos comigo. Quando eu chegava em casa, um pouco mais tarde do trabalho, eles já tinham noção, sabiam onde eu estava, por que eu estava naquele lugar. Né? Nós temos que preparar, porque talvez alguns de nós vamos ter que receber os nossos pais de volta na nossa casa, na velhice deles. E se a gente não conversa, se a gente não se prepara, a presença de uma pessoa que não convivia na casa, muda ou não muda a rotina da casa, gente? Muda. Mas eu preciso me preparar. É o ciclo da vida. Mas se eu tiver bons acordos, se eu prestar atenção, se eu não me tornar egoísta no processo e não me perder no processo, o fim é esse daqui, ó. Nós vamos velhinhos até onde? Até o? Diga, até o fim. Diga para o seu marido e sua esposa, nós vamos juntos até o fim. Aí tem uma pergunta: diante de tantas pressões, é possível ter um casamento abençoado? Responda. Sim. A resposta é sim, é possível ter um casamento abençoado. O que não pode faltar em cada estação
não pode faltar intimidade do casal. Preste atenção, essa palavra intimidade não significa sexo. Só. Você imagina como uma pizza, onde tem um monte de fatores que compõem a intimidade. Uma fatia dessa pizza é o relacionamento sexual. Quanto mais intimidade o casal tiver, melhor e mais satisfatória vai ser a vida sexual do casal. Porque sexo não é apenas compartilhamento de corpos. Isso qualquer prostituta dá para um homem. Mas o homem não quer isso. O homem busca pela intimidade. A mulher busca pela intimidade. É envolvimento de alma, é envolvimento de espírito, é compartilhar. É como a Bíblia diz, é estar completamente nu, um diante do outro, e não se envergonhar. E às vezes a gente confunde isso, querendo vida sexual satisfatória, sem desenvolver um padrão de intimidade satisfatória. Então, eu quero dar para vocês, de forma bem objetiva, 5 componentes essenciais de um relacionamento íntimo. Primeiro, intimidade intelectual. É quando nós revelamos nossos pensamentos uns aos outros, como casal. Não apenas aquilo que está revelado, mas aquilo que passa pela nossa cabeça, que é o que tantas mulheres querem saber. Bem, o que você está pensando? E a resposta sempre é qual? Podem acreditar, de vez em quando é nada mesmo. Mas de vez em quando tem muita coisa que está pensando. Intimidade emocional. Quando discutimos nossos sentimentos, falamos um pouco sobre isso hoje à tarde. A comunicação relacional, como eu sinto, como eu percebo. A terceira é a intimidade social. Olha que interessante. É quando passamos tempo juntos e falamos sobre o tempo que passamos separados. Eu conto o meu dia. Eu falo do meu dia. E há disposição para ouvir. A quarta é a intimidade espiritual. Quando abrimos nossa alma um ao outro. E a quinta é a intimidade física. Quando compartilhamos os nossos corpos. Todo este processo constrói a intimidade. Todo este processo. Intelectual, emocional, social, espiritual e físico. Então a gente se ama tanto, a gente gosta tanto de estar junto, que termina juntos, na intimidade física de corpos. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos aprender a usar essas frases agora, falando do nosso coração. Podemos ler juntos aqui? Número 1, vamos lá. Sinto muito bem pela glória. Número 2. Estou bastante feliz hoje. Número 3. Senti imensa vergonha. Senti imensa vergonha. Então, quando você diz, por exemplo, olha para o Eduardo e diz: olha, eu não sou de falar muitas vezes. Isso é uma abrir de coração. Eu não sou. Eu estou falando de algo que é aqui dentro, de uma batalha, de uma luta, de um temperamento. E eu abro o meu coração para o outro compreender, para o outro entender. Sem medo. Isso aqui é o estar nu diante. Então, eu tenho uma aliança com a Cidinha e não tem nada, ninguém nunca vai contar uma novidade a meu respeito que eu mesmo não tenha dito para ela. Não existe nada em oculto entre nós dois. Eu não preciso ter medo disso. Ela não precisa ter medo. Ela nunca vai receber uma novidade. Alguém vai dizer assim: ó, eu vi o Eduardo assim, o Eduardo fez isso. Que eu tenha feito e que eu mesmo não tenha contado para ela. Isso faz parte da aliança que a gente tem. E isso é uma coisa que nós trabalhamos muito com os nossos filhos. Quando errar, não é para errar, mas se errar, nós queremos ser os primeiros a saber. E a coisa mais terrível que tem é ouvir através de outras pessoas. Aí vem o sentimento de traição, que marca. Amém, gente? Não feche a porta, aprendendo. Se a esposa disser
Sinto-me deprimida já há alguns dias. Marido, não diga. Não diga. Por que você está deprimida? Como pode ficar assim, levando a boa vida que você leva? Ó, se você diz isso, você fecha a porta. Essa é a fala correta. Fico triste por ouvir isso. Por que você não encontra o que está acontecendo? E ao longo dos anos eu fui aprendendo que muitas vezes quando a Cidinha estava abrindo o coração comigo, ela não queria conselho, ela não queria palavra bíblica, nada, ela só queria conversa. E quando nós damos o nosso ouvido para o nosso cônjuge, normalmente a resposta depois é: nossa, como você me abençoou. Você não fez absolutamente nada. Porque se você tentar dar conselho, se você tentar fazer leitura bíblica, você vai ouvir: você não está compreendendo nada. Você não entende o que está se passando no coração. Emoções positivas compartilhadas sempre intensificam o prazer, e emoções negativas devem trazer alívio e apoio. Para a gente encerrar aí o exercício. Quem se importa com o outro aprende a fazer as seguintes perguntas. Podemos ler juntos aí para despertar? Vamos lá? Número 1, vamos lá. Minhas atitudes ou minhas reações favorecem o número 2. Eu faço de vera meu cônjuge para que ele seja o que realmente é. Número 3. Estou realmente preocupado com ele. Número 4. Estou de fato interessado no bem-estar do meu cônjuge. Número 5. Tenho por ele uma preocupação genuína. E agora, essa é a última imagem que eu quero colocar para vocês. Uma expressão, já ouviu essa expressão? Pisando em ovos. Nenhum casal pode viver uma intimidade plena pisando em ovos do mundo. Isso significa que o casamento não está saudável. Quando a mulher, por exemplo, tem que escolher o melhor dia para falar com o homem. Ou o homem tem que escolher o melhor dia. Não, se eu falar com ele isso agora, nossa, vai estourar, vai explodir, não vai entender. Isso é pisar em ovos. Aí a mulher fica muitas vezes administrando situações, no qual o ideal seria que ela imediatamente compartilhasse com o seu marido. Um casamento saudável não escolhe. Um casamento saudável é quando a mulher sente, ou o homem sente, e ele tem no cônjuge a prioridade. Ele sabe que ele pode chegar, ele pode abrir o coração, ele pode falar dos seus medos, dos receios, das dúvidas, seja lá o que for. Isso mostra um casamento não perfeito, mas um casamento saudável. Percebe a diferença entre as duas coisas? Não é um casamento perfeito, porque todos nós estamos construindo os nossos relacionamentos, mas fala de saúde no casamento. Então vocês vão receber aí, os homens vão receber uma ficha e as mulheres vão receber também. A ideia é que a gente fique de frente, vocês vão precisar de caneta, preste atenção só nas instruções. Na frente de cada pergunta, tem a pergunta, depois tem 3 bolinhas assim, ó, aonde você vai pôr o X, equivale a A, B e C. Então, se a resposta para a primeira pergunta, vamos imaginar, e daí um exemplo, só para eu citar, para eles compreenderem. Então aqui, a avaliação que o marido vai fazer com relação à esposa. Número 1, pare de me comparar com os outros. Então o marido está avaliando a esposa. Se ela nunca compara ele com os outros, eu vou dar o quê? Nota A. Se ele compara, se ela me compara com outras pessoas, mas não com tanta frequência, e ela precisa melhorar, eu vou dar o quê? B. Se ela não faz nem ideia de que está fazendo isso, eu vou dar o quê? C. Ficou claro? A melhor nota sempre vai ser o quê? A. Intermediária B e C. Vocês vão ficar com vontade de dar E e F em algumas, mas não pode, o máximo é C.